quê, Maicon? Nós estamos retornando amanhã, terça-feira, com os nossos estudos, né? Na terça-feira acontece o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 horas, vai até às 20. E o estudo do livro Missionários da Luz, que inicia logo em seguida, vai de 20 às 21 horas, tá? E na sexta-feira também volta o NEP, na sexta começa às 19 horas e vai até 21 horas. Quem não sabe o que, significa o NEP, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. É um estudo mais aprofundado. Então, quem tem interesse de vir para estudar, para entender, pode vir. Sintam-se convidados para vir na sexta-feira agora que inicia. E mais uma vez estamos aqui convidando os senhores para participar, né, conosco, contribuir do Festival de Pizza, para que a gente possa fazer o nosso evento do EGERST em 2026, que é o Encontro dos Jovens Espíritas da região Tocantina. E nós vamos ter o nosso primeiro Festival de Pizza, que acontece no dia 26/8 desse mês. Vai ser entregue aqui no Centro Espírita José Grosso, a partir das 17 horas. É uma pizza pré-assada, tem 4 sabores, no valor de R$40. Tanto eu quanto o Maico, e tem outros colaboradores que estão com os tickets para venda e com o Pix para que possam ser feitos os pagamentos. Vamos contribuir para que esse evento seja um grande sucesso mais uma vez. Gratidão a todos os contribuintes mensais e esporádicos que mantêm esta casa com suas despesas fixas e variáveis. E quem puder contribuir, nós colocamos à disposição o nosso Pix, que é do Centro Espírita José Grosso, sabendo os senhores que a doação é anônima, mas importante. E convidamos a todos que estão chegando na casa pela primeira vez, ou que já estão frequentando e que ainda não estão enganjados no trabalho da casa, a fazer parte dos trabalhos assistenciais mantidos pelo Centro Espírita José Grosso. Sintam-se todos convidados. Assim como nós colocamos à disposição a nossa livraria, com livros da obra básica, romance e tantos outros aí à disposição. E para iniciarmos o nosso estudo, darmos continuidade ao estudo da noite de hoje, nós vamos ler do livro Coragem, que é o livro que vem nos acompanhando aí no decorrer da semana, para que a gente possa harmonizar o nosso ambiente e iniciar o estudo. Item 3, cultivando paciência. Cultivando paciência. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis em futuro próximo, terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhes descerrarão, mais amplas aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca pretiras, não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai.
Albino Teixeira. Convidamos o nosso irmão Valteir para fazer a nossa prece inicial. Em seguida, nós vamos ter o nosso irmão Creto com a coragem da fé, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 13 a 19. Só mais uma vez, quando a Helena falou da questão da pizza, é só para reforçar que, além de contribuir com o evento dos jovens, e ainda saboreio uma pizza ainda, né, cheia de fluido, né, muito bem elaborada, sabores específicos. Realmente você faz as duas coisas, você contribui, né, e ainda se alimenta. Esse é o centro espírita do Zé Grosso. Alimenta do corpo e do espírito e contribui com a obra. Pois bem, então vamos dar início, né? Porque o Cleto está dizendo aqui, rapaz, está tomando meu tempo, e eu não quero tomar o tempo dele não. Então eu quero que ele... Vamos elevar o pensamento ao Criador, figurando Jesus, nossas mentes e corações, lembrando que ele dissera outrora, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E assim, Jesus, aqui nos encontramos em teu santo nome, agradecendo pelo dom da vida e pelas oportunidades de reencarnações, agradecendo por estar conosco nessa caminhada, Senhor, desde quando receber a cada um de nós das mãos do Criador. E prometeste a Deus, nenhuma das ovelhas que o Pai me entregou se perderá. Por isso, Senhor, nós te rendemos graça por tantas dádivas. E nesta noite em especial, que mais uma vez estamos a estudar o teu Evangelho, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Que possa inspirar o nosso companheiro Cleto para trazer o que é de melhor, mais profundo e mais próximo do teu amor nos ensinamentos da noite. E que todos nós possamos estar com os ouvidos do corpo e da alma abertos para ouvir, para ver, para entender as mensagens do Criador. Por isso, Mestre, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de José Grosso e sua equipe, nós queremos pedir a permissão para dar por isso o estudo da noite, dizendo graças a Deus que assim seja. Isso. Você, Padinho. Boa noite a todos e a todas, né? Nós vamos fazer uma pequena reflexão do Evangelho. E eu me ative a duas perguntas. Eu gostaria de que nós interagirmos uns com os outros aqui. Então eu vou para cá. Tá certo? A coragem da fé. Mas eu pergunto para você, carregar a sua cruz. Quem tem uma cruz aqui? Oh, graças a Deus, ninguém praticamente. Isso. Mike, vai passando ali então depois. Ou então vira mais para cá, por favor. Nós sempre temos um problema que nos afeta. Um problema sentimental, um problema familiar, um problema material, vários problemas financeiros. Por que que isso acontece? Nós somos filhos de Deus. Os Espíritos nos dizem, meus irmãos, que o nosso destino somos nós que fazemos. A felicidade, se eu perguntasse para você, alguém aqui é feliz?
Você poderia até dizer assim, olha, a felicidade absoluta eu ainda não tenho. Porque os próprios Espíritos dizem para nós que a felicidade absoluta na Terra não existe. Por que que não existe? Porque aqui ainda é um mundo de prova e expiações. Ainda temos dificuldades, ainda adoecemos. Isso acarreta ainda várias sequelas que afetam não só a mim, mas a todo o meu meio, a minha família, o meu companheiro, a minha companheira, porque nós ainda não vivemos uma felicidade plena. Então, quando Jesus diz, certo, carregar a sua cruz, ele está dizendo exatamente que cada um tem um problema a resolver, a vivenciar ainda aqui. Se eu perguntasse, eu não faria isso, mas qual é o seu problema? Cada um ia dizer qual é o meu... Rapaz, meu problema é que é convivência familiar, que é muito. Isso dá muito. Por que que dá convivência familiar sempre dá problema? Porque na família estão ali os espíritos que precisam aprenderem e se aturarem, a se amarem. Né? Quando você fala amar, é um processo ainda muito longo e difícil. Mas quando você está no meio familiar, você está ali para aprender a se aturarem uns aos outros. No futuro, e num futuro bem próximo, aquele seu desafeto ali, ele voltará como um amor, como seu irmão, como seu pai, como sua mãe. Mas tudo isso é um trabalho que nós fazemos para chegar até ali. Todos nós temos as nossas cruzes para carregar. Nós nunca podemos dizer assim que vivemos uma plenitude de felicidade absoluta que na Terra não existe. A felicidade na Terra é momentos que nós vivemos. Nós saímos daqui feliz, hoje eu estou muito feliz, mas eu chego lá na minha casa, tenho um problema para mim resolver. Então, nessa vivência que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, que nós vamos tirar de nós toda a cruz que nós carregamos até agora. Eu digo assim, vida infeliz. Porque muita gente, e nós achamos que a nossa vida é uma infelicidade absoluta. Mas tem gente e muitas pessoas que vivem muito mais infelizes do que nós. Então é por isso que nós estamos aqui na Terra. É para aprender, é para amar, é para, sobretudo, no nosso processo da convivência, que nós vamos chegar na nossa plenitude espiritual. No respeito, no companheirismo. Mas como é que nós vamos aprender assim? Jesus disse para nós, quando esteve em nosso meio, que as suas palavras e seus ensinamentos seriam absolutos. Tanto é que ele disse que ninguém alcançará o céu se não for pelas suas palavras. Significa que ninguém alcançará a Deus se não for vivenciando aquilo que o Cristo pregou. Já vivemos isso? Quem vive aqui feliz? Ninguém. Porque o mundo, e os espíritos falam isso com muita propriedade, nós nascemos lá simples e ignorante. E ao longo das nossas vidas, nós vamos adquirindo sentimentos. E depois de um tempo que nós adquirimos sentimentos, nós passaremos a ter
amor. Você já ama na plenitude? Não é aquele negócio de eu estou apaixonado, não. Amar o seu irmão indistintamente. Mesmo sabendo que ele não é seu irmão consanguíneo, mas você tem o mesmo sentimento por ele do que aquele que está em casa. Já fazemos isso? Não, meus irmãos, ainda não. Ainda somos extremamente egoístas. Ainda defendemos o nosso lado. Mas nós não olhamos para o outro como o Cristo pediu. Faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. Alguém faz isso aqui? Quando ver alguém em dificuldade, ir lá amparar. Quando alguém cometer algum dano, ir lá e perdoar e se desculpar. Quando nós fizermos isso, exatamente isso, aí sim nós estaremos entrando na verdadeira comunhão com o Cristo. Mas não ainda fazemos isso. Então vamos lá, Mike. Eu vou ficar aqui. Porque desculpa, eu não lembro. Jesus disse o seguinte, olha como ele disse, muito interessante. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. O que nós temos que renunciar para seguir o Cristo? Hein? Vaidade, ambição, porque nada disso, absolutamente nada disso, nós levaremos para o reino de Deus. Mas, infelizmente, é o que nós buscamos e almejamos. Ambicionamos ser ricos. É pecado ser rico? Não, não é pecado. O fruto do trabalho do homem oferta e oferece que ele cresça financeiramente. E nós vivemos numa sociedade que ainda pensa assim. Mas como os homens chegam à sua riqueza? Muito chega trapaceando, muito chega corrompendo. E isso sim não vai nos levar a Deus, porque vai fugir de todo o sentimento que nós estamos aqui para buscarmos. Então, quando ele diz o seguinte, alguém renuncie a si mesmo, renuncie ao egoísmo. Vocês lembram daquela passagem do Evangelho e que o mancebo chegou para Jesus e pediu para ele fosse para o reino de Deus? O que foi que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele, volta, vende tudo que tu tens e vem aqui de novo. Aí ele voltou, mas só que ele nunca mais voltou para procurar Jesus, porque ele era um homem muito rico, e ele não quis se desfazer da sua riqueza material para seguir Jesus. Assim somos nós, ainda vivemos no mundo que nós buscamos, objetivamos mais buscar os bens materiais do que o reino de Deus nas nossas transformações. Quando nós somos criados, os Espíritos dizem que nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes. Mas ao longo das nossas vidas, das nossas reencarnações, nós vamos adquirindo sentimento, amor. E quando ele diz exatamente que todos nós chegaremos ao reino de Deus, Jesus disse isso, significa que todos nós teremos a mesma oportunidade. Só que uns mais cedo, outros mais tarde. Outros compreenderão os ensinamentos do Cristo muito mais cedo do que outros, que muitos deles talvez nunca ouviram nem falar em Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse objetivo que Jesus nos chama, quando ele diz o seguinte, ó, tome sua cruz cada dia e siga-me. Qual seria a nossa cruz? Seria aquela cruz que Jesus foi crucificado? São os nossos problemas do nosso dia a dia, são as nossas dificuldades do nosso dia a dia, que nós ainda estamos enraigados nos nossos sentimentos. Quando Jesus nos chama para deixarmos a nossa cruz, é renunciar. Renunciar a tudo aquilo que me causa um entrave no meu crescimento espiritual. Renunciar ao orgulho, renunciar à vaidade. Nos contentarmos com o que temos e com o que somos. Que não obtivemos nenhuma forma ilícita para chegarmos até o reino de Deus. Então, quando ele chama exatamente para isso aí, que ele pede para seguir, ele vai lá nos seus ensinamentos e diz: segue-me, mas faz aquilo que eu te pedi. Porque nós sabemos, e os Espíritos dizem isso com muita propriedade, que Jesus foi o maior Espírito que já esteve entre nós. De todos os Espíritos que aqui tiveram, Jesus foi o maior. Jesus participou, e assim diz os escritos, que Jesus participou do planejamento da terra. Antes da terra ser criada, Jesus já estava no planejamento da terra. E recebeu a incumbência de vir aqui governar a terra. Jesus é o governador espiritual da terra. Então, quando ele diz exatamente isso, Jesus sabiamente está dizendo o que nós devemos seguir. E ainda temos dificuldade de entender, não é isso? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas como que nós vamos perder a nossa vida para se salvar? Renunciando ao materialismo, meus irmãos. Renunciando às coisas que nos afastam de Deus. Se hoje eu disser para você que a maioria de nós está mais preocupado com os bens materiais do que com os bens temporais, todo mundo. Você galga alguma coisa e de repente você não se contenta mais com aquilo. Ah, mas eu tenho que ter mais e mais. Por quê? Porque assim que nós aprendemos que o homem vale o que tem, indo contrariando os ensinamentos do Cristo. Que isso, aos valores do homem, está ligado aos valores do seu espírito, do seu sentimento. Vamos, Mike. O que significa carregar a sua cruz? Significa que nós devemos carregar a nossa cruz, é carregarmos ainda todas as nossas imperfeições materiais que nós temos. Ninguém vai levantar a mão, mas eu vou perguntar uma coisa. Quem é aqui ainda se acha egoísta? Não, vocês estão sendo modestos, rapaz. Por quê? Porque nós ainda somos muito egoístas. Nós queremos o nosso. Nós não ainda sabemos partilhar aquilo que é nosso. Então, nós somos muito egoístas. Vá fazer uma divisão. Eu estava vendo, inclusive eu estava conversando um dia desses com uma pessoa
Por exemplo, eu estava vendo um noticiário na televisão, que um dos filhos mandou matar a família para ficar com a herança do pai. Isso se tornou o quê? Se tornou algo muito comum no nosso dia a dia. Por quê? Porque a pessoa ambicionou ficar com a maior parte. Então nós somos sempre egoístas. Nós nunca dividimos com justiça aquilo que deve ser dividido. Então isso aí, com certeza, certo? Vai ser uma cruz que eu vou levar. Humberto de Campos, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar para vocês de novo até. Humberto de Campos, que é um autor maranhense, que depois que ele desencarnou, ele passou a psicografar livros para a doutrina espírita. Ele contou uma historinha muito interessante no livro Cartas e Crônicas, o nome do livro. Ele disse que na história que 2 jovens desencarnaram. E quando esses jovens desencarnaram, que eles chegaram, eles ficaram eufóricos, porque eles iriam para o céu. E no livro ele conta que esses 2 jovens andaram procurando o céu e não encontraram. Não encontraram o céu. E depois de muito andarem, que eles cansaram, apareceu um anjo para ele. E ele viu aquela claridade do anjo e perguntou para o anjo aonde era o céu. O anjo disse assim: meu irmão, o céu ainda está longe. Mas, Humberto de Campos conta, mas para você alcançar o céu, disse o anjo, cada um vai ter que levar a sua cruz, porque lá só entra quem chegar com a cruz. Aí cada um pegou a cruz e ele disse: siga esse caminho que vocês chegarão no céu. E eles saíram andaram vários dias e não encontraram o céu. Aí quando ele já estava bastante cansado, um dos rapazes, já cansado, ele olhou e viu um serrote. E ele tão ambicioso, que ele não disse para o outro que tinha encontrado um serrote. Ele pegou e cerrou a cruz dele no meio. E o outro continuou levando a cruz pesada, e ele só na metade da cruz. Ficou mais leve. E andaram até que encontraram a porta do céu. Na hora que chegaram na porta do céu, entre a porta do céu e ele, tinha um abismo muito grande. Aí o anjo apareceu e disse: agora você bota sua cruz aqui e sobe para encontrar o céu. E o que tinha cortado? Cadê? Aí o que tinha cortado tentou passar pela do outro. Disse: não, cada um tem que trazer a sua cruz. Volte lá no começo, pegue outra cruz e venha. E assim somos nós. Ninguém escapa aos olhos de Deus das nossas injustiças e das leis naturais do universo. Ninguém. Absolutamente todos nós somos regidos pelo mesmo processo da lei natural do universo. O que eu faço para mim, o que ela faz para ela, tem o mesmo valor e o mesmo sentimento para Deus. Deus não vai escolher um pelo seu olhar, pela sua boniteza, né? Pelo seu dinheiro, como Valteir. Não. Ele vai, todos, absolutamente todos iguais perante as leis do universo, as leis de Deus. Então, quando ele fala exatamente isso, significa que o jovem achou que ia tirar vantagem. Cortou a cruz e chegou lá, a cruz não passava mais no abismo.
E assim somos nós. Ninguém, absolutamente ninguém aqui escapa das leis naturais do universo. Não adianta. O que você fizer de errado, meu irmão, minha irmã, Quando eu era criança, eu achava que Deus escrevia num caderno, né? Estava lá o cadernão lá, só puxando e dizendo o que você fez de certo, o que fez de errado. Assim somos as nossas cruzes. Somente o que carregar a cruz serão salvos? Somente os que carregarem a cruz serão salvos? O que vocês acham? Absolutamente, nós somos, já falei para vocês, nós somos criados iguais. Ninguém é privilegiado. Mas o meu vizinho é feliz e eu não sou feliz. Por quê? Deus criou duas leis? Não, Senhor. Porque nós somos criados iguais e as nossas vantagens, os nossos progressos, ele vai depender daquilo que nós plantarmos. Eu pergunto para vocês, e eu tenho certeza que vocês sabem muito mais do que eu. Quem não sabe aqui o que é certo e o que é errado? Hein? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo assim nós fazemos o errado. Por quê? Porque caímos. Mas caí na tentação. Eu não vejo pela aí. Quando você caiu foi, sabe aonde? Foi nos caminhos da vaidade. Que nós não aceitamos vivermos como nós gostaríamos de viver com simplicidade. Nós ambicionamos viver bem. Então qualquer tentação, nós somos corrompidos. Nós enganamos, nós traímos. E isso ninguém vai escapar aos olhos de Deus. Aí eu não sei que daqui 500 anos eu estou na terra ainda sofrendo. Por quê? Porque ainda preciso passar por essa depuração. Se eu disser para vocês, e eu falo com muita propriedade, porque eu já li muito sobre isso, Jesus foi criado absolutamente como nós fomos criados. As pessoas dizem assim, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus como nós também somos filhos de Deus. Mas Jesus passou pelo mesmo processo de aprendizado e de aprimoramento que nós estamos passando hoje. E nós já mudamos muito. Nós estamos saindo da terra, né, de prova e expiação. Estamos entrando num processo que ainda não é agora, num processo de regeneração. Então, nesse processo de regeneração que a terra está passando, né, nós vamos modificar os nossos sentimentos. Os espíritos que ainda são embrutecidos não virão mais na terra. Já viraram na terra só aqueles espíritos que têm sentimento de amor, né? Sentimento de bondade. Já voltarão aqui na terra. Ainda não como perfeito. Eu não estou falando dos bebês reborn, não, gente. Estou falando de nós espíritos. Então, dentro desse processo de crescimento, de engrandecimento, é onde nós vamos depurando a nossa cruz. Onde eu vou deixar de ser egoísta, onde eu vou deixar de ser maldoso, onde eu não mais me comprazeria de ver o sofrimento de um irmão meu. Temos que parar com aquele negócio de quando alguém está sofrendo, a gente dizer assim, bem feito, sabe? Aí mostra e demonstra que nós estamos cheios de vaidade, de orgulho, de rancor. Mas eu não gosto de fulano. Sim, você pode ainda não gostar de fulano, mas necessariamente não precisa desejar o mal a ele.
Deixa que as leis de Deus cuidam disso. Quem sempre assiste um programa de policial de televisão, que tem alguma tragédia nesses programas de policiais, que vão entrevistar algum familiar, o familiar diz sempre assim, olha, eles sempre dizem assim, prestem atenção, ele diz assim, pode ser que das leis dos homens ele escape, mas da lei de Deus ele não vai escapar. Vocês já viram isso? Falar isso? Sabe por quê? Mas é porque nós achamos que Deus vai vingar a gente. Que Deus vai... porque Deus vai vingar, deixar que ele vai... Tu vai pagar isso no caminho do inferno, que o Walter dizia muito isso. Entendeu? Como se Deus estivesse lá para vingar as pessoas. Não é assim, meu irmão. Nós somos criados todos nas leis naturais do universo. E quando eu transgredir as leis de Deus, eu vou ter que reparar aquilo que eu fiz de errado. E muitas vezes nós já temos tanta certeza que sabemos que as leis de Deus vai bater a porta daquele indivíduo. Mas não é naquele processo de vingança, vai me pagar, não é isso. É porque ele transgrediu as leis de Deus. Tá certo? Vamos lá. Vamos passar mais rápido. Isso. Cruz. No latim significava cruz. Antigo instrumento de suplício, constituído por dois madeiros, normalmente, e atravessado no outro que amarrava ou pregava os condenados à morte. Isso aqui era um processo, na época do Império Romano, constituído pelo Império Romano, em que eles sacrificavam as pessoas. Jesus foi para onde? Jesus foi morto aonde? Numa cruz. Então era um processo natural dos indivíduos. Porque era uma maneira que eles tinham, de como hoje. Alguns países, alguns países ainda têm a pena de morte. Alguns países têm a pena de morte, aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, alguns estados, porque lá nos Estados Unidos é assim, cada estado tem sua lei. Lá não tem uma lei, cada estado tem sua lei. Alguns estados ainda fazem a pena de morte pela cadeira elétrica. Aí o outro disse assim, não vamos mais fazer pela cadeira elétrica porque é muito penoso. Nós vamos introduzir veneno na sua veia. Não é a mesma coisa, meu irmão? Então, nesse processo que eles faziam, os romanos naquela época faziam a maneira de o indivíduo ser penalizado. E a salvação? Salvação é um ato e efeito de salvar-se ou remir, ou que seja, redimir. Nós não vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, eternamente fadado a viver em sofrimento. Ninguém vive eternamente no sofrimento. O sofrimento é um processo transitório do indivíduo, até que no processo que ele tenha consciência daquilo que ele cometeu. E por ele ter consciência daquilo que ele cometeu, ele vai redimir para si mesmo daquele erro. Opa, eu errei. Errei e sei que eu errei. Mas eu prometo a mim mesmo que eu não errarei mais. Quem faz isso? Não, mas as tentações são boas. Não é isso? As tentações são boas. Certo? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar com muita firmeza naquilo que nós nos prometemos e cometemos. Isso aqui está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz o seguinte:
sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem e vos tratarem injuriosamente, rejeitando vosso nome com mal por causa do Filho do Homem. O que significa isso? Vocês já observaram uma coisa? Que a religião separa. Vocês já observaram que a religião separa? Nós achamos que não. Mas a religião, meus irmãos, Jesus não criou, quando esteve aqui na terra, nenhum tipo de religião. As religiões foram criadas através dos pensamentos dos homens. Cada um acha que não, que aquilo ali não é assim, que deveria ser assim. E hoje estamos aí. Nós vemos pessoas de uma religião não casa com a outra, porque a outra é de outra religião. Vocês já viram isso? Que um evangélico só casa com a outra evangélica? Vai lá dizer que é espírita para você ver. O pai dela manda você sair aos pontapés de casa, né? Vai lá quando alguém chega e diz assim para você: qual é a sua religião? Você diz assim: ah, eu sou umbandista. Vai dizer isso para você ver que você acha que está diante de uma pessoa sem conhecimento ali nenhum, porque acha Umbanda é uma raiz do que? De uma religião vindo da África, em que eles cultuavam os deuses da sua maneira. Mas nós não sabemos respeitar o outro. Nós só respeitamos aquilo que é e pensa como eu. Sim. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então essa divisão sempre há e sempre haverá enquanto o homem for egoísta. Achar que Deus é só dele, não é do outro. Que Deus só está dentro da sua religião. Eu sofri muito desde criança, e quando as pessoas perguntavam a minha religião assim, eu olhava de lado assim primeiro para dizer, entendeu? Que eu sabia que ali vinha alguma, entendeu? Porque as pessoas confundem muito as religiões. Você não respeita o indivíduo pela sua maneira, como eu respeito uma pessoa que diz que não tem religião nenhuma, que não acredita em Deus. Vocês já viram pessoa dizer que não acredita em Deus? Talvez ele seja muito mais firme nas suas convicções do que aquele que todo dia está dentro da igreja. Aprendemos a respeitar qual seja a sua religião. Então, quando ele diz isso aí, ele sabia dessa divisão. E essa divisão ainda tem aí, e ainda hoje provoca guerras. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí na Palestina? O que é guerra que vem milenar. Porque ainda cada um acha que é o escolhido de Deus. Então, nesse processo que Jesus falou isso aí, certo? Que haveria muita separação nas famílias. Né? E diz mais o seguinte, ó: regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Quem foi os profetas? Os profetas foram aqueles homens que vieram antes de Jesus anunciar a vinda de Jesus e trazer para nós conhecimentos. Quem foi o grande profeta que hoje nós lembramos? Moisés. Ah, pai, você é preparado. Moisés,
quando chegou, Moisés trouxe para nós divisões que até hoje os homens cultuam. Diz assim, Moisés implantou os 10 mandamentos, negativo. Moisés criou mais de 662 leis. Por quê? Porque encontrou um povo embrutecido, encontrou um povo totalmente dividido, e ele foi muito rigoroso com aquele povo, para que eles tivessem conhecimento do Deus maior. E quando Moisés trouxe todos os seus ensinamentos para as pessoas, ele trouxe uma divisão muito grande. Ainda trouxe tanta essa divisão que ainda hoje os palestinos e os judeus é fruto dessa divisão de Moisés. E estão aí homens com mais de 3.000 anos se guerreando. Por quê? Já somos assim? Não, nós não aceitamos mais guerra, nós já somos conciliadores, não é isso, meu irmão? Vamos pisar no seu pé para você ver. Vamos lá, passo para outra página, senão vai rápido. Regozijai-vos. Jesus disse que deveríamos nos regozijar, né? Quando o homem, por sua ignorância, nos desafiasse a provar a autenticidade da nossa fé. Eu vou perguntar uma coisa aqui muito interessante para vocês. Vocês têm fé realmente? Qual é a nossa fé? Nossa fé é ínfima diante dos obstáculos que ainda vivemos e provamos. Qualquer coisa, nós nos desesperamos. Pouquíssimo, eu não vou dizer que nem todo mundo, mas pouquíssimo de nós vai a algum lugar e de repente descobre que perdeu tudo que ele tinha trabalhado ao longo da sua vida, perdeu tudo para ele se manter calmo e sereno. É de confiar em recomeçar para Deus. Será se fazemos isso? Quando nós chegarmos no médico, o médico dizer, meu irmão, não, o seu caso é diferente. Estou falando para nós mortais. Quando alguém chegar e o médico dizer assim, olha, sua doença é incurável. É a primeira coisa, nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos. Onde é que está a nossa fé? Cadê essa fé que eu tanto falo, que eu tanto conclamo? Por isso que Jesus disse, homens de pouca fé. E ele fala exatamente isso, né? Na hora de provarmos, de dar autenticidade à nossa fé, nós falhamos. Nós falhamos porque nós não acreditamos nas leis de Deus como deveríamos. Mas eu estou passando por problemas sérios. Quem não passa, meus irmãos? As nossas imperfeições ainda fazem que nós passamos por os nossos problemas. Nós temos problemas de saúde, nós temos problemas familiares, nós temos problemas financeiros. Mas isso aí está ligado diretamente ao nosso crescimento espiritual. Jesus incentivava-nos, olha aqui como é interessante isso aqui, ó. Jesus incentivava-nos a enfrentar o mundo material. Mas o mundo material que é gostoso. Gostoso você ter uma casa boa. É gostoso você ter um dinheiro no banco. Mas o meu sonho é ter um carro do ano. Não são coisas materiais, mas são coisas buscadas pela conquista do indivíduo.
pelo seu trabalho. Jesus não renegou que nós deveríamos ser pobres, míseros, que ninguém devia ter riqueza, não, pelo contrário. Entendeu? Agora, não fazemos disso uma prioridade na nossa vida. Então, quando ele diz exatamente, Jesus incentivava a enfrentar o mundo material, a simônia religiosa e a má fé quando há divulgação do reino dos céus. Má fé. Quantas e quantas pessoas são enganadas pela fé? Né? Hoje a fé, infelizmente, virou um comércio, não é isso? Vá lá, assista a televisão para vocês verem, né? Que fulano faz uma campanha lá e recebe isso, aquilo outro, porque o homem passou a comercializar a fé de Deus no seu negócio. Eu vou falar isso aqui, vocês vão dizer, olha aí, mas o único lugar que eu não vejo prometer prosperidade financeira para ninguém é dentro da doutrina espírita. Nunca vi dizer, prosperidade financeira, você fizer isso aqui, você vai ter prosperidade, você fizer aquilo outro, você vai crescer. Tudo é um processo de merecimento, meu irmão. Se eu trabalho, eu tenho direito ao quê? Ao meu salário. Se eu trabalho, eu tenho direito ao meu salário. Mas é um processo natural de crescimento do indivíduo. Ninguém vai aqui fazer 7 quarta-feira aqui que eu vou crescer. Você pode crescer moralmente. E a doutrina espírita, ela busca, em todos os seus ensinamentos, ela busca a transformação moral do indivíduo. Primeiro, a transformação moral do indivíduo. Quando você se transforma moralmente, as coisas se tornam mais fáceis para você. Você deixa de cair nas tentações, cai pouco, mas não como caía. Porque você já tem discernimento do que é certo, do que é errado. Quem não queria ser feliz aqui? Fiz a pergunta, todo mundo. Mas nós só seremos felizes a partir do momento que nós plantarmos a nossa felicidade para alcançarmos no nosso final. É isso que Jesus trouxe para nós. E ele diz mais o seguinte, há necessidade de fazer reluzir a verdade. Reluzir, luz, expandir. Meu irmão, a verdade está sobre qualquer pretexto na vida do indivíduo. Seja verdadeiro. Se você for verdadeiro com você, com o seu próximo, você está exatamente seguindo aquilo que pregou o Cristo. A verdade, meu irmão, é quando eu busco viver os ensinamentos do Cristo no meu dia a dia. Quando eu for fazer alguma coisa errada, eu vou pensar assim, e se fosse Jesus, como ele agiria? Será que nós pensamos assim? Nada, não, vou tirar a vantagem aqui, depois eu resolvo isso. Então, quando ele pede para nós sermos verdadeiros, é quando alguém vir lhe oferecer alguma coisa que é uma coisa ilícita, você dizer, não, meu irmão, muito obrigado. Eu não preciso, entendeu? Não precisa também você querer ser um moralista e ser um dono da verdade, não. Mas você pode recusar sem ofender. Muito obrigado. Não é meu feitio. E eu não faria isso. Porque se eu fizer isso aí, a minha consciência vai me acusar.
Quando eu estiver lá na minha casa deitado, a minha consciência vai me acusar. E Jesus chamou a necessidade de fazer crescer a verdade, meu irmão. Reluzir significa espargir luz. Sejamos verdadeiros com as pessoas, com as coisas. Primeiro, que ninguém... Rapaz, já vai terminar, pois aí eu não estou nem na metade ainda. Vou pedir para a coordenadora mais 1 hora aí para vocês. Primeira coisa, quando ele diz exatamente isso aí, ele significa que nós devemos ser verdadeiros em todos os atos da nossa vida. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Eu vou contar uma coisa material. É claro que é um processo mais... Pelo desprendimento material, você sabe do desprendimento moral. Eu vi um dia desse na internet, uns 20 dias atrás, um senhor que procurou o supermercado, o Mateus, para devolver que dentro da sua sacola tinha ido um sabonete, que ele não tinha comprado. E ele foi lá no Mateus devolver um sabonete que tinha vindo mais na coisa. Quem faz isso? Vocês todos, com certeza. Certo? E ele foi lá devolver um sabonete. Então, quando nós somos verdadeiros, é isso. Quando alguém dá um troco errado, você vê, opa, isso aqui está passando, não é meu. Quando alguém diz, não, mas isso aqui ninguém está vendo. Nada, absolutamente, meus irmãos, nada é escondido aos olhos de Deus. Nada. Nós estamos cercados de olhos da espiritualidade que nos vê tudo isso. Então, no futuro, quando eu estiver sofrendo, eu não vou lembrar que aquele sofrimento eu causei no meu passado. Infelizmente, porque deveria lembrar, mas ele achou melhor não lembrarmos. Então, sejamos autênticos. Vamos viver verdadeiramente, vamos carregar a nossa cruz com muita humildade, com muita simplicidade. Que os nossos sofrimentos não são eternos. Os nossos sofrimentos são frutos dos nossos erros do passado, mas que no futuro nós podemos tirar esse sofrimento e essa cruz de nossos pensamentos e das nossas ações. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Rapaz, olha aí. Isso. Muito obrigada ao nosso irmão, como sempre, nos traz aí mensagens que ficam para nossa reflexão, que possamos realmente levar no coração, refletir o que é que nós queremos, para amanhã. Quem nós somos hoje, o que nós seremos amanhã. O que é que nós vamos carregar, o que é que nós vamos levar. Dessa forma, a gente vai passar para a segunda parte do estudo através da fluidoterapia. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus, para orarmos, agradecermos. Divino Mestre Jesus, amigo de todas as horas, obrigada pela oportunidade do estudo da noite de hoje, que possamos absorver o que foi nos passado pelo nosso irmão, com clareza, simplicidade, para que amanhã possamos sermos melhores do que nós somos hoje. Dai-nos o entendimento, Jesus, a compreensão do Teu Evangelho, para que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre amigo, pedimos que as Tuas bênçãos de amor, de paz, de misericórdia, seja derramado por todo o universo, em especial a todos aqueles que por algum motivo sofrem, pelos ignorantes que ignoram
os teus ensinamentos e desconhecem a tua bondade. Te rogamos saúde por aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas, por todos aqueles que se encontram em sofrimento. Em especial, te pedimos que cada um de nós que aqui estejamos, sejamos abençoados e acolhidos pelo teu amor. Que a tua presença seja constante na vida de cada um de nós. Muito obrigada, que assim seja.